caros irmãos e irmãs, o Senhor vem nos dar uma palavra hoje de conforto, uma palavra que sempre nos alegra toda vez que nós a ouvimos. O Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quem de nós não está cansado, fatigado, diante de todas essas coisas que nós temos vivido hoje em dia? Diante, principalmente, desta pandemia. Quem de nós não está cansado? Não só o problema global da pandemia, mas também político. Quem de nós não está cansado de tanta confusão? Também o problema econômico e as consequências de tudo isso que está acontecendo. Este caos na saúde, a política, a economia, quantas pessoas, a educação, praticamente um ano em que as crianças, adolescentes tiveram que estudar em casa. Alguns conseguem dar continuidade no processo de educação, muitos outros não conseguem, não têm como ter uma educação pela internet, justamente porque é falho ou não tem o acesso, enfim. Quantos e quantos problemas nós estamos vivendo hoje? Quantos e quantos projetos cancelados? Quantos e quantos lutos que estão sendo vividos hoje? Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs nós já perdemos diante de tudo que está acontecendo? E aí nós podemos nos perguntar: mas Senhor, como que o Senhor vai aliviar este nosso fardo? Porque a realidade, ela é cruel. As coisas nos acontecem, e muitas delas que estão acontecendo, nós não escolhemos, nós não queríamos este fardo, não queríamos esta cruz que estamos carregando, mas ela nos foi dada, nos foi imposta pelos acontecimentos que nós estamos vivendo. Pois bem, meus irmãos, Cristo também carregou todo o peso do mundo sobre as suas costas. O pecado do mundo inteiro, e não só daquela época, de toda a história. Mas Cristo era Deus, mas mesmo assim, Ele era perfeitamente humano também. E por ser perfeitamente humano, Ele era sensível e não indiferente. E Ele sofreu como ninguém. Ele também carregou um fardo, o nosso fardo. Ele também sofreu, e sofreu muito. Ele abraçou a cruz. Cristo não promete que nós não vamos carregar o fardo. Ele só diz que o fardo que Ele nos dá é suave, é leve. O jugo, o peso que Ele carrega é leve. E como diante de tudo isso que nós estamos vivendo, acontecendo, podemos carregar um fardo leve? Poderíamos fazer esses questionamentos, de certa forma, brigar com Deus. Mas o Senhor, Ele é todo-poderoso. O Senhor pode tudo. O Senhor é misericordioso. Ele é a nossa fortaleza.
Jesus carregou um fardo pesado, nós carregamos um fardo pesado, tantas pessoas carregam fardos mais pesados ainda que os nossos, porque eu estava aqui citando apenas os problemas comuns a toda a humanidade nos tempos de hoje, mas existem os particulares, que cada um na sua vida carrega o seu. Tem também aqueles interiores, não só os exteriores. Mas Jesus, Ele promete carregar este fardo conosco. O fardo nosso, ele fica pesado quando nós, no nosso egoísmo, queremos carregá-lo sozinho. Quando nós, no nosso orgulho, em querer ser autossuficientes, independentes de Deus, queremos carregá-lo sozinhos, fazer do nosso jeito, e sozinhos nós não aguentamos. O fardo pode ser o mesmo, mas o peso é muito maior quando queremos carregar sem Deus. Quando nós recorremos a nosso Senhor, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, e quando somos humildes de verdade, como Ele é, como Ele se fez humilde, e mostrou, deu exemplo aos discípulos, se fazendo humilde, dependente do Pai, Ele, que é Deus, se fez ali, entregue nas mãos do Pai, e nos ensinou a fazermos assim. Pois bem, quando nós o imitamos na humildade, o nosso fardo milagrosamente torna-se leve. Por maiores que sejam os nossos sofrimentos, por maiores que sejam as injustiças, as dores, tudo isso diminui o peso, tudo isso torna-se mais leve quando nós entregamos a Deus, quando nós humildemente recorremos a Ele e nos colocamos em Suas mãos, colocamos a nós mesmos e os nossos problemas, os nossos fardos, as nossas dores. Tudo se torna mais leve, menos difícil pelo menos, mais fácil de carregar. A cruz torna-se suportável quando nós recorremos ao nosso Senhor. Quando a humanidade quer caminhar sozinha, sem Deus, ela se sobrecarrega. E isso acontece. Isso é um fato. Acontece com todos, acontece conosco também, com os cristãos. Mas nós temos a graça de sabermos que temos um Deus que caminha conosco, que caminha ao nosso lado, que é manso, Ele é bondoso, Ele vem nos trazer a paz, a verdadeira paz. É um Deus paciente, é um Deus que se faz um conosco, é um Deus que está ao nosso lado, para nos ajudar a carregarmos a nossa cruz. Jesus disse no Evangelho: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Que o Senhor nos dê a graça de aprender realmente a sermos como Ele, a termos um coração manso e humilde. Humilde porque não é egoísta, orgulhoso, autossuficiente. Humilde porque depende de Deus, se coloca nas mãos de Deus. E também depende dos irmãos. Precisamos uns dos outros. Imagine se cada um de nós quisesse resolver os problemas, um problema, por exemplo, que é comum a todos, mas cada um quisesse fazer do seu jeito. Se todos quisessem, cada um tirar a sua vantagem sobre o outro. Pois é, isso acontece no mundo lá fora, mas não pode acontecer conosco. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos levar uns aos outros até Deus.
Ninguém chega ao céu sozinho, ninguém chega à perfeição sozinho, ninguém é um cristão verdadeiro sozinho. Ninguém ama sozinho. Precisamos ter o outro para amar. Precisamos ter o outro para ajudar. E nós também precisamos ser ajudados, ser esse outro para as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. É o que o Senhor nos ensinou. É assim que o nosso fardo fica leve, quando vivemos verdadeiramente o amor. E ser manso, ser paciente, abraçar a cruz, porque nós confiamos em Deus, confiamos que tudo vai passar, confiamos que Deus é vencedor, Deus é rei, é soberano, como nós vimos na primeira leitura, como Zacarias disse. O nosso rei, alegre-se Jerusalém, ele virá sobre um potro, não como esperavam, todo pomposo, dominador, superior a todos, mas humilde, num jumentinho. Este é Jesus, ele é soberano, ele é rei, porque ele é Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, mas é humilde. Deus vence pela humildade, Deus vence pelo amor, é pela humildade, é pelo amor que nós vencemos tudo. E viver a humildade e viver o amor é estar um com o outro, é ajudarmos uns aos outros, é viver verdadeiramente a caridade. Como São Paulo disse, nós precisamos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo a carne, segundo as nossas paixões, a nossa inclinação para o pecado, por causa do pecado original, é nos tornarmos pessoas egoístas, pessoas que querem viver sem Deus. Aí sim, meus irmãos, o fardo pesa. As consequências das nossas escolhas mal feitas pesa e nos destrói. Mas se vivemos segundo o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, que nos conduz, aí sim nós suportamos tudo que vier, por mais grandioso que seja, qualquer tragédia, qualquer dor. Não é fácil, mas suportamos pela graça de Deus. É doloroso, mas sobrevivemos. É triste, mas depois nós conseguiremos sorrir, conseguiremos nos alegrar, porque a nossa vida, ela não se resume ao que vivemos aqui. A nossa vida é para ser vivida na eternidade. A felicidade eterna, a felicidade plena está reservada para nós e nos espera. E Deus está nos esperando para sermos felizes para sempre, para não chorarmos mais, para não sofrermos mais, para não termos mais nenhum fardo, apenas vivermos felizes para sempre com Deus. Que a graça do Espírito Santo, então, venha nos conduzir nesta jornada, nesta caminhada, no tempo de deserto, no tempo difícil que nós vivemos, tempo de trevas, tempo de dor, tempo mais difícil para alguns, mais difícil ainda para outros, mas que o Espírito Santo venha, com a sua graça, aliviar o nosso fardo e fazer de nós verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs, homens e mulheres que têm um coração semelhante ao de Jesus, um coração humilde, um coração manso, que vive com alegria a caridade, que abraça a cruz e confia em Deus e espera em Deus, que um dia esse tempo de trevas vai passar e virá um dia de sol, um dia de calmaria. Confiemos em nosso Senhor.
Jesus, manso, humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação.